Boa noite, irmãos. Graças e paz. Enquanto eu vou arrumando aqui o computador, peço que os irmãos coloquem no texto de hoje, que será Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao 14. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Bom, durante a semana eu estava procurando um tema para fazer a apresentação aqui para os irmãos, para fazer esse estudo. Então eu procurava um tema que tivesse uma relação com as minhas experiências quanto cristão. Então eu procurava algo em que eu pudesse falar que eu já vivi como cristão. Por meio da leitura bíblica, eu lendo Tito, nos é apresentado um pastor jovem, como é o tema do foco da igreja desse mês, e ele está recebendo instruções de Paulo, no primeiro capítulo principalmente, acerca de como ele deve se portar enquanto liderança. No segundo capítulo, ele recebe instruções de como ele deve apresentar a palavra de Deus. E Paulo também ele cita aquilo que é essencial na vida daqueles que se colocam como servos de Cristo. Ele cita a graça do nosso Senhor Deus que é manifestada em nós. Mais especificamente o que a gente vai tratar hoje é sobre a renúncia das nossas vidas por meio dessa graça manifestada. Porque é somente por meio da graça que nós conseguimos renunciar a todo o mal que há em nós. Então vamos para a leitura. Tito capítulo 2, do 11 ao 14, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos fazer uma oração inicial? Senhor Deus grandioso Pai, bendizemos o Teu nome. Eu te agradeço, ó Senhor, pela posição que Tu me coloca hoje. Te agradeço, ó Pai, pela honra de proclamar a Tua palavra. Obrigado, ó Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que está em casa, Senhor, hoje. Que nós possamos proclamar, que nós possamos ouvir, que nós possamos guardar em nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, que se tiver algum irmão ainda vindo em direção ao nosso templo, Pai, que Tu guarde, que Tu coloque as Tuas mãos sobre eles, que Tu possa trazer em paz, Senhor. Pai, que nada nos distraia hoje, que possamos estar focados somente, ó Deus, em sentir o Teu amor em nossos corações. Que continue sendo uma noite agradável para a Tua honra, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai bendito. Amém. Bom, o primeiro ponto que a gente vai tratar é que a graça de Deus ela nos faz renunciar às nossas vidas porque ela nos mostra quem realmente nós somos. Quando a gente inicia a nossa vida cristã, muitas vezes a gente entende a graça como um favor imerecido. Geralmente esse é o padrão do que a gente repete quando nos perguntam o que é graça. Só que a gente entende como se a gente estivesse em uma posição, como uma simples posição de estagnação, esperando até o momento em que Deus ele vai agir em nossas vidas. Eu vou usar uma rápida analogia de uma maratona, já que a gente estava num momento que a gente se falava muito de Olimpíadas, então eu vou utilizar a maratona porque a maratona deu sentido ao que hoje a gente entende como Olimpíadas. Então a maratona ela é uma grande corrida que ao fim a gente vai encontrar um fim. No nosso caso é um fim glorioso, sem preocupações, angústias e medos. Então alguns entendem que para iniciar essa maratona, ela se inicia ao som de um disparo. E alguns entendem erroneamente que ao som desse disparo, a gente fica parado, sem iniciar o caminho, sem saber o que fazer. Até o momento em que Deus nos encontra e aí Ele nos dá um empurrão. Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Nós achamos que esse é o favor imerecido. Outro entendimento errôneo é que a gente entende que ao som desse disparo a gente inicia uma corrida em um ritmo lento.
Então a gente vai ultrapassando os obstáculos de forma lenta, a gente vai saltando sobre algumas barreiras. Em algum determinado momento, Deus ele vem como um impulso nesse caminho que a gente já está seguindo. E aí ele nos lança para esse fim glorioso sem que nada possa nos impedir. Verdadeiramente o que ocorre nesse favor imerecido a nós é que ao soar desse disparo, a gente não segue no caminho, a gente não fica parado, a gente vira 180 graus. É como se a gente ficasse totalmente de costas para esse caminho. É como se a gente corresse contrário a esse caminho e a gente parte de forma desenfreada. A gente é guiado apenas por nossos corações e nossas mentes totalmente tomadas pelo pecado. É nessa situação que Deus nos encontra. É nessa situação que Ele nos puxa, que Ele nos faz parar, que Ele nos vira de volta para esse caminho. E derramando a sua graça, Ele faz com que os nossos olhos sejam abertos e a gente vê tudo aquilo que a gente estava cometendo. Após isso, a gente vê o caminho de sujeira que a nossa vida gerou e tudo que o pecado colocou durante todo esse tempo em nossas vidas. E é desse peso que guardamos no nosso íntimo, dessa descrença, das paixões mundanas e impiedades que o verso 12 cita. E é disso que nós devemos renunciar. Eu me lembro que pouco tempo de eu ter aceitado a Cristo aqui na CIB, pouco tempo de eu ter virado membro aqui na CIB, pouco tempo depois, eu fiz uma operação, então eu fiquei com uma bota ortopédica, então eu fiquei um tempo sem vir aqui para as reuniões. E aí um grupo de jovens daqui da CIB, eles foram me visitar lá em casa. E no meio da conversa, eles me perguntaram como tinha sido a minha conversão. E por conta desse questionamento, eu ainda não tinha aquele entendimento sobre o que realmente tinha acontecido comigo. Então eu falei brevemente que quando o pastor ele fez o apelo aqui na frente, eu sentia a vontade de vir aqui, porque eu sentia que eu não estava fazendo a vontade de Deus. Mas o que era que eu entendia por não ser a vontade de Deus? Eu entendia que eu simplesmente só não lia tanto a Bíblia e não orava tanto. Esse para mim era o que eu não fazia perante Deus. Então eu entendia que Deus, após a minha conversão, Ele virou um suporte para a minha vida. Ele virou um suporte para os meus medos, para as minhas angústias, para as minhas incertezas e uma fonte de felicidade para a minha vida. Era isso que eu entendia. A minha noção de conversão faltava algo. No meu processo, eu ainda não estava com os olhos totalmente abertos para ver quem eu realmente era. Porque quando a gente cresce em uma cultura como a nossa, que é considerada cristã, a gente desenvolve certas noções do que é certo, do que é bondade, do que é ética, que essas noções elas podem até se assemelhar a alguns pontos do que a Bíblia prega. Só que a essência delas é incompleta. A essência delas não vem do coração de Deus. Então eu me via como alguém que nunca bebeu, nunca fumou, não saía pelas ruas causando confusão, não saía por aí, vamos dizer, envergonhando a minha família. Então eu me via numa posição, como muitos dizem, como eu já até ouvi também, que eu era alguém que só faltava aceitar Cristo. Então, a partir do momento que eu já aceitei, que eu já vim aqui na frente na hora do apelo, a minha vida estava mais tranquila do que pessoas que faziam coisas piores do que eu. Só que na minha vida não faltava apenas um só, faltava tudo o que a gente necessitava. Se a gente fizer uma outra analogia e imaginar a Bíblia como se ela fosse uma carta de recomendação para um emprego, por exemplo, e essa recomendação ela fosse apenas pela nossa natureza, seria um certo pesadelo para nós. Porque ao citar quem somos pela nossa natureza, o que a Bíblia diz é que em Eclesiastes 7:20, nós não somos justos e não praticamos o bem. Em Romanos 3:23, nós estamos destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6:12, nós somos dominados pelo pecado. E em Efésios 2:3, nós somos filhos da ira. Seria uma vaga totalmente perdida para nós. A gente nem estaria nessa briga, se fosse pela nossa natureza. Então, quando aquilo que nos vendava é retirado, quando os nossos olhos eles começam a ver tudo aquilo que nós devemos renunciar,
nós entendemos também que por nossas simples ações nós não somos capazes de limpar esse caminho. Apesar de eu ter criado todo esse mal, a única coisa que está nas minhas mãos, a única coisa que eu posso fazer é piorar a minha situação. Porém, a graça de Deus, ela abre os nossos olhos para aquele também que tirou a minha venda e é capaz de lavar esse rastro deixado por mim, que é o que a gente vai tratar no segundo ponto. O segundo ponto é que a graça de Deus nos faz renunciar a nossas vidas porque nos mostra quem é Deus. O verso 13 de Tito cita a Deus como o grande Deus e a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Deus, ele não necessita de nós para que a sua glória resplandeça. Ele já vive em sua plena perfeição. Os conceitos que eu citei no tópico passado sobre bondade, sobre ética, sobre justiça, eles são criados porque a gente parte de uma visão criada pelos nossos próprios olhos. A gente pega a cultura que a gente vive e o nosso entendimento de como a nossa sociedade é desenvolvida, então a gente cria um espacinho, a gente cria um bloco e a gente tenta encaixar Deus nesse bloco. Só que Deus, ele tem a sua grandiosidade, ele não se encaixa nas nossas meras imaginações. Então a gente não entende totalmente essa grandeza. Por exemplo, se a gente olha alguém que é considerado um fazedor de boas obras, alguém que ajuda os necessitados, e essa pessoa é automaticamente posta pela sociedade como alguém bondoso, como alguém misericordioso. Em alguns casos, essa pessoa é até taxada como santa. Então, só que à luz da Bíblia, se essas ações elas não têm como combustível a graça de Deus, elas não são um reflexo de salvação. E por conta disso, a gente pode chegar a considerar o Deus como um ser injusto. Só que quem disse que nós temos essa posição de classificar o que é a verdadeira justiça? Nós não criamos esse conceito. Outro caso seria uma pessoa que se utiliza de bebida ou de drogas, taxar Deus como um grande proibidor, porque para se converter, para se virar crente, como nós chamamos, essa pessoa ela tem que renunciar a tudo o que é bom. Então, nesse caso, a gente tem a falsa noção do que é bondade e a falsa noção do que é liberdade. Todas essas verdadeiras concepções, elas estão em Deus, pois antes de toda a criação, lá ele já estava. Quando ele derrama sobre o mundo o seu poder, junto vem todas as maravilhas, apontando para ele mesmo. Se você perguntar para qualquer pessoa que chegou aqui na Cidade Nova, no início das habitações, tem a famosa frase que todo mundo que é mais velho diz: quando eu cheguei aqui tudo era mato. Então, essas pessoas elas se sentem com uma certa autoridade para falar como surgiu a Cidade Nova que a gente entende hoje. E elas têm essa autoridade porque elas viram surgir escolas, elas viram surgir supermercados, elas viram surgir as igrejas, por exemplo. Então, agora imaginemos a grandiosidade do nosso Deus, a autoridade que ele possui. Esse Deus grandioso, antes de tudo, ele já estava lá. E não é que ele acompanhou tudo tomando forma, não é que ele viu tudo surgindo até o que é hoje. Ele, por meio de suas mãos, ele criou isso. Ele fez tudo tomar forma. Então, e apesar disso, ele viu a sua criação se voltar contra ele. Ele viu a sua criação se voltar para aquilo que ele não criou. Ele nos viu nos voltarmos para o mal e mergulhar no mais profundo pecado. Todavia, ele é amoroso, ele é misericordioso. Então, ele criou o mais perfeito plano de salvação para quem o desmerece. Por meio do nosso Senhor Cristo, esse plano foi executado. Por meio dele, esse plano foi criado. Então, o Pai age para que nós sejamos redimidos de todo o mal, lavados pelo seu sangue e preparados para uma nova caminhada. E esse plano de salvação, felizmente, é mais um ponto em que a nossa opinião não vale de nada. Porque é algo tão profundo, é algo tão perfeito, que nenhum de nós seria capaz de fazer algo igual. Nenhum de nós conseguiria fazer um plano chegar tão perto quanto dele. Se o plano de salvação estivesse nas nossas mãos, para que a gente planejasse,
no mínimo a gente ia ver várias pontas soltas na sua finalização. A gente ia tirar toda a perfeição que esse plano tem. Então, ao mostrar a sua grandiosidade e me fazer temê-la, eu, por meio do trabalho do Espírito Santo, eu vou abdicando das minhas paixões mundanas pelo pecado, para Cristo. Eu deixo de lado o que eu acho que é meu por direito. Porque se eu não deixasse o que eu acho que é meu por direito, eu não estaria aqui em cima hoje. Porque em nossas mentes, eu tenho o direito de descansar depois de um dia cansativo. Eu tenho o direito de não vir para a igreja, eu tenho o direito de em casa não acompanhar o culto. Então, tenho esses direitos em mim. Eu tenho o direito de descansar depois de uma semana cansativa. Então, por que eu vou acordar de manhã cedo, no domingo, para acompanhar uma escola bíblica? Por que eu vou acordar para fazer um estudo, para compartilhar com os meus irmãos? Esse é meu direito. Né? Então, essa renúncia das nossas vidas por meio da graça, ela deve também ser visível para nós. Quando a gente analisa a nossa caminhada, deve ser claro para nós a mudança que Cristo executou em nós. Quando eu era adolescente, eu me recordo que a gente ainda não estava fixado em nenhuma igreja. Eu me recordo que chegava alguns domingos e a minha mãe ela decidia ou a gente visitava de vez em quando aqui a CIB ou a gente visitava outra igreja que a minha tia ela era membro. Só que domingo de tarde, geralmente, eu saía para jogar bola com meus amigos. Eu chegava ali por volta de 5, 5 e meia, a minha mãe ela surgia ali na praça do condomínio que a gente jogava bola, para me chamar para eu tomar banho, me arrumar e vir. E eu ficava torcendo para que ela não surgisse. No meio ali do futebol, eu ficava à espreita ali, esperando para que ela não aparecesse. Então, quando dava 6 horas, eu via, não tem mais tempo da gente vir, então eu comemorava, porque eu podia continuar fazendo aquilo que eu queria. Porque apesar de eu gostar de alguns cânticos aqui da igreja, apesar de vez em quando ter um lanche ali atrás, não era algo que me agradava mesmo. Era algo que no meu íntimo me deixava incomodado de estar aqui. Era algo que eu classificava como chato, que é o que a gente vê muitos jovens considerando a igreja hoje. Então a graça de Deus, por meio do Senhor, ela mudou isso no meu coração. Então com o tempo eu fui renunciando às coisas que me faziam estar separado do serviço dele. O prazer de servir a ele aqui na igreja hoje é visível para mim. Hoje eu consigo olhar para trás e refletir sobre essa mudança que ocorreu em mim. Então hoje eu consigo servir ele de forma agradável, seja na transmissão, seja na recepção, seja na EBD, seja no culto infantil. Mesmo em alguns dias a gente estando cansado, a gente estando um pouco para baixo, mas em geral eu me sinto agradável, eu me sinto feliz por estar servindo a Ele, por ter essa oportunidade. E além dessa graça, dessa transformação, dessa renúncia ser visível para nós, essa renúncia também tem que ser visível externamente. C.S. Lewis escreveu que Deus é como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó, com a mesma luminosidade que se reflete num espelho limpo. Se nós estamos limpos de verdade, a nossa transformação não reflete somente para nós, ela reflete para os outros quem é Deus. Não importa em qual âmbito nós estejamos, não importa se nós estamos em família, não importa se nós estamos na igreja, no trabalho, nas universidades, nós damos uma amostra de quem é o Pai. Nós somos usados para refletir novas ações, novos pensamentos e novos comportamentos. Porque Deus apresenta evidência do que nós guardamos no nosso íntimo, seja fé ou seja incredulidade. E para os que Ele recebe, Ele deixa as seguintes características de como nós somos novas criaturas. Em João 12, ele diz que nos tornamos seus filhos. Em 1 Coríntios 12, 27, ele diz que nós somos membros do seu corpo. Em 1 Coríntios 6, 19, nós somos santuários do Espírito Santo. Em 1 Pedro 2, 9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E em Provérbios 2, 9, nós somos entendedores da justiça, do juízo e da equidade. Então, a partir do momento em que eu entendo que a graça de Deus ela me faz renunciar
porque ela me mostra quem eu sou, ela me faz renunciar, porque ela me mostra quem é o Pai, a graça de Deus ela também me mostra até quanto eu devo renunciar. Voltamos novamente nos versos 12 e 13 de Tito 2. Diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo informa a Tito que a graça de Deus ela nos faz renunciar até a manifestação do nosso grande Deus, até o fim glorioso, quando estaremos em sua presença. A nossa perseverança na luta contra as tentações, ela é permanente e diária. Porém, em Salmos 68, no verso 19, é dito que o Senhor leva as nossas cargas sobre si dia a dia. Não é mais um caminho rumo ao pecado, em que estamos simplesmente por nossa conta. Ele nos ajuda dia a dia, carregando os nossos fardos. A cada dia, Ele toma sobre si. Se a gente voltar para o exemplo lá da maratona que eu dei no início, esse novo caminho que nós partimos quando somos renovados é um caminho lado a lado com Cristo. Nós estamos sendo guiados por Ele para que a gente não se desvie, para que nesse novo percurso não nos seja dada a opção de parar, ou decidir que já chegamos aonde é suficiente. Não importa as nossas condições, não importa o cansaço da luta, a idade ou o que for, nós não temos essa opção. A opção que nos é dada é perseverar. Imagine se eu chego numa determinada idade e penso que eu já fiz em nome do Senhor, o que eu já fiz em nome do Senhor já basta, né? Não é mais o meu momento, e que eu já posso parar no meio do caminho, eu já posso sentar confortavelmente, descansar, porque eu vou passar o bastão para uma outra pessoa. Nós não possuímos essa opção. O renunciar para viver com Cristo vai nos proporcionar cada vez mais oportunidade de servir, cada vez mais pessoas para verem o reflexo dele em nós. E se a gente acha que chega o momento em que eu devo parar de servir em alguma área da minha vida, Deus faz com que surja outra área. Deus faz com que surja outra pessoa para ver o reflexo dele em você. Então a nossa perseverança, seguindo transformados, nos torna maduros. E cada vez mais ela nos torna íntimos de Deus. Nós somos usados por Ele em suas obras e como ferramentas, Ele nos usa para agir também nos corações daqueles que estão próximos a nós. Porque é maravilhoso você saber que o seu cônjuge, que o seu irmão, que os de sua casa, que os seus amigos, eles estão tendo o mesmo privilégio de servir a Deus que você está tendo. Eles estão passando pelo mesmo processo de renovação que você está passando. Há alguns anos, o meu melhor amigo ele aceitou a Cristo. Foi uma outra denominação, né? E a gente se conhece desde pequenininho lá na Ju. Então a gente jogava bola, a gente corria, a gente brigava, toda essa relação a gente tem, né? Então hoje eu consigo ver na vida dele Deus agindo, eu consigo ver ele refletindo uma grande mudança. E eu fico feliz porque ele está tendo essa mesma experiência pela qual eu estou passando. Então eu não sei se na vida dele eu tive grande influência para que ele tivesse um encontro com Cristo. Eu não sei se eu fui usado dessa forma, mas eu sei que a graça de Deus ela já me guiou muito com ele, já me guiou muito nas conversas que eu tenho com ele. Seja sobre família, relacionamento, trabalho, igreja, ele sempre se abre muito comigo. A gente tem uma relação em que ele não tem com outras pessoas da família dele, que ele não se abre assim sobre essas questões. Então, no mínimo, eu vejo que o Espírito Santo ele me faz ser uma pessoa confiável para ele. Ele me ajuda a que ele tenha essa visão de mim. Para finalizar, eu deixo para todos nós um desejo que a gente consiga, de forma leve, verdadeira e consciente, poder repetir as palavras de Paulo, que se encontra em Filipenses 3, de 13 a 14. Lá, Paulo diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me nas coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, antes de passar de volta o microfone, já pode...
pastor que vai pegar. Eu só vou finalizar com uma oração. Tá? Oremos. Grandioso Deus Altíssimo Pai, bendizemos o Teu nome ao Senhor. Graça te dou, ó Pai, porque Tu me manteve firme aqui em cima. Eu pude cumprir, Senhor, a missão que Tu me proporcionou. Eu desejo ao Senhor que ela tenha sido agradável aos ouvidos dos nossos irmãos. Obrigado, ó Pai bendito, porque Tu nos manteve de uma forma agradável aqui sentado, Senhor, em pé, seja de qualquer forma, Senhor, mas prontos para ouvir a Tua palavra. Pai, que nós guardemos em nosso coração e que a gente entenda que estamos em uma eterna caminhada contigo, ó Pai. Entendendo que Tu és o dono de nossas vidas, Tu és o nosso guia, ó Pai. Tu retira de nossas vidas o pecado e devemos sempre, ó Pai, olharmos para Ti, olharmos para a Tua palavra e usarmos a Ti como um alicerce para nossas vidas. Que possamos a cada dia sermos usados a Ti para que a Tua palavra chegue no coração do próximo. Que a gente não eleve os nossos pensamentos, que a gente não fale de Ti somente aqui dentro desse templo, mas que a gente saia e proclame o Teu Evangelho também, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e que cada vez mais, Senhor, nós tenhamos uma vida próxima a Ti, uma vida íntima, seja pela palavra, seja pela oração, Senhor, seja pelo ouvir daquilo que Tu queres para nós. Que Tu nos dê um resto de noite abençoado na Tua presença, que nós possamos voltar em paz para as nossas casas e que seja cumprida a Tua vontade em nós. É o que desejamos em nome do Teu Santo Filho Jesus, ó Pai bendito. Amém.